Falando um pouco sobre a escola belga, então, os belgas são apaixonados pela cerveja aqui, pediram para a Unesco recentemente adicionar a cerveja como um patrimônio imaterial da humanidade. E se tem muita tradição de monastérios trapistas, então a cerveja era muito difundida nos monastérios na Bélgica, que se tem hoje em dia muitas cervejas adocicadas, e as cervejas eram doces nos monastérios para que os padres poderiam ter uma fonte de alimento com mais energia. Então se jogava muito açúcar nas cervejas na Bélgica. E isso se transportou, né, desde a Idade Média até hoje. Hoje a escola belga ela tem muita adição de açúcar. E especiarias também, que não se vê tanto uso de especiarias em outras escolas. Tem muita gente que acha que trapista é um estilo, mas trapista não é um estilo. Trapista é uma tradição da Igreja Católica, que, por coincidência, os monges trapistas acabaram fazendo cervejas de excelente qualidade e ficaram conhecidas no mundo inteiro como cervejas trapistas. Mas eles fazem todos os estilos de cerveja. Então, trapista não é um estilo, é uma tradição religiosa. Como a gente falou, tem muito uso de adjuntos, né, açúcares e especiarias na escola belga. A Bélgica tem mais de 1000 cervejarias pequenas, então são todas elas micro cervejarias que fazem a escola belga ser muito importante para o mundo hoje. Na Bélgica se tem muitos bottle shops, são lojas em que se tem no mínimo 300 tipos de cervejas distintos. E falando um pouco das cervejas ale na Bélgica, o primeiro deles é a Blonde. A Blonde é uma cerveja clara, mas não tão clara quanto a Pilsen, ela é uma cerveja mais dourada. Tem de 6 a 6,5% de álcool. Ela tem um aroma bem esterificado. Esterificado é sinônimo de frutado, então tem um aroma muito intenso. Tem um aroma de banana também bem evidente. E é uma cerveja que tem um corpo também um pouco mais elevado. Corpo mais elevado é uma cerveja um pouco mais doce. Então ela não é tão refrescante quanto uma Pilsen, por exemplo. É uma cerveja mais adocicada e que tem cepas de leveduras que deixam a cerveja um pouco mais aromática. A Golden, ela é a Duvel, que a gente conhece comercialmente. A Duvel é uma cerveja de 8,5% de álcool. Ela é mais clara do que a Blonde. E ela o amargor é muito baixo, então, nessas duas cervejas, na Golden e na Blonde. Só que a Golden ela é mais clara e mais alcoólica. E a cerveja usa leveduras que dão menos frutado do que a Blonde. A Duvel, ela é uma cerveja marrom, é uma cerveja com um malte muito intenso. Ela é uma cerveja que tem um maltado muito rico. E também se utiliza de leveduras que dão um frutado bem intenso. É uma cerveja de por volta de 6,5% de álcool. A Triple ela tem de 8 a 8,5% de álcool e ela é uma cerveja mais clara do que a Duvel. Talvez ela tenha a mesma cor que a Blonde. É uma cerveja um pouco dourada, mas não chega a ser uma cerveja escura. É uma cerveja que tem uma gradação alcoólica muito alta, então se tem uma sensação, um aroma de álcool um pouco evidente. A Quadruple é uma cerveja de 9% de álcool. A Quadruple é uma cerveja de coloração amarronzada, assim como a Duvel é. Então a Duvel, com muito mais malte e com uma graduação alcoólica maior, ela se torna uma Quadruple. Um dos grupos mais importantes na Bélgica é o grupo das cervejas azedas,
Então a gente tem a Straight Lambic, por exemplo, que é a cerveja fermentada com bactérias láticas, Brettanomyces e Pediococcus, e ela é envelhecida depois em barricas de carvalho. Depois de envelhecida em barricas de carvalho, ela 100% envelhecida, ela se chama Straight Lambic. Se eu blendar ela com cervejas novas, eu tenho a Gueuze. A Gueuze é o que mais chega hoje para o mercado. A Straight Lambic é um pouco mais raro de encontrar. Se essa mesma cerveja azeda, né, a gente adicionar frutas, a gente pode ter uma lambique. As frutas geralmente são cereja e framboesa.